Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar a nossa primeira escola bíblica dominical de 2023, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse ano, Senhor, que tem nos dado, que possamos em tudo de glorificar, Senhor, exaltar o teu nome. E nesse intuito, nos ajude agora, Senhor, nesse momento de estudo, Senhor, para que possamos realmente compreender os teus ensinos, te conhecer profundamente, Senhor, e possamos proclamar, Senhor, tudo que temos aprendido aqui ao mundo, Senhor, vivendo todos os teus ensinos, Senhor. É isso que te oramos e te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então para a escola bíblica deste ano, o conselho decidiu que vamos estudar um dos símbolos de fé. Então, quais são os símbolos de fé que a gente tem? Qual? A cruz, a pomba, a sarça? Quais são? São 3, né? Os padrões de Westminster, quais são eles? A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Então, a gente vai estudar o Breve Catecismo de Westminster. A gente já estudou a Confissão de Westminster anteriormente aqui na igreja. Eu peguei o finalzinho quando eu cheguei aqui. E agora a gente o Conselho decidiu, as crianças também, nós estudaremos o Breve Catecismo. Certo? Então, o que é o Breve Catecismo? São perguntas e respostas que ensinam o quê? Ensina as doutrinas essenciais, pelo menos, da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Certo? Então, por que a gente vai estudar o Breve Catecismo? O primeiro intuito, obviamente, é firmar na doutrina. Certo? Nós precisamos estar o quê? Firmes na doutrina do nosso Deus. Como diz em 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa fé. Como é que a gente vai dar razão da nossa fé para alguém se nós não sabemos as nossas doutrinas, não estamos firmes nela, se não temos certezas do que Deus falou? Como é que a gente vai dar razão? Como é que a gente vai viver com uma cosmovisão realmente cristã se a gente não tem firmeza na doutrina de Deus? Então, o primeiro ponto é firmeza. O Thomas Watson, que é um autor que escreveu bastante sobre o Breve Catecismo, ele começa falando sobre essa questão da firmeza. Ele fala primeiro que é dever dos cristãos se firmarem na doutrina de Deus. É dever, não é nem uma opção dos cristãos, mas é nosso dever. Ele coloca aqui como, por exemplo, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Certo? Então, nós somos, como filhos de Deus, obrigados, pela ajuda de Deus, obviamente, a nos firmar, fortificar, fundamentar na doutrina do nosso Deus. Ele fala para não sermos como meteoros no céu, que vão passando de um lado para o outro, mas como estrelas fixas. Como Judas, o apóstolo Judas fala, para não sermos estrelas errantes. Certo? Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro, como crianças, mas firmes na fé, fortalecidos na fé. E ele fala que uma pessoa pode ir para o inferno por adultério, como por uma heresia. Se você crer errado, tanto como um adúltero, como um ladrão, você também não tem a fé verdadeira, salvífica. Você tem que crer no Jesus Cristo. Realmente, a fé salvífica, conhecendo a Deus. Então você pode ir para o inferno por doutrinas erradas também. Então é fundamental que o cristão se aperfeiçoe e se firme na fé. Ele fala que aqueles que não são firmes na fé nunca sofrerão também pelo reino de Deus. Qual que é o motivo que muitos cristãos aí não sofrem absolutamente nada, nenhuma perseguição? Porque eles são água com açúcar. Qualquer pressão que eles sofrem, o que eles fazem? Abandonam a fé, mudam as suas doutrinas facilmente. Que ele coloca, Tertuliano, na verdade, há muito tempo ele falou que o apóstata, aquele que abandona a fé, ele coloca Deus e Satanás numa balança. Pesa os dois e prefere Satanás, fala que ele é o melhor mestre. Proclama como melhor mestre, nesse sentido expõe Cristo à ignomínia, como Hebreus 6, um aviso bem sério que nós temos em Hebreus 6 e Hebreus 10. Aqueles que se apostatam da fé jamais entrarão no reino de Deus. Então eles preferem Satanás do que a eternidade. Certo? Ele também fala que não ser firme na religião impede o crescimento na vida cristã. O que Deus fala? Para a gente crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós precisamos crescer. A planta que é constantemente transplantada, ela nunca cresce. Vai ficar pulando de igreja para igreja, doutrina por doutrina, até achar que mais te agrada
você nunca crescerá na fé. Jamais. Então nós precisamos nos fundamentar, firmar naquele que é o cabeça, que é Cristo, que nos ensina. E ele também fala para firmar na religião para resistir àqueles que tentam nos abalar. A gente tem muitos ataques aí hoje em dia, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Os sedutores, eles estão por toda a parte. Como falam, eles têm língua de prata para semear coisas más. São astuciosos em induzir o erro. Aqueles que buscam realmente... Isto que vos acabo de escrever, João fala, é acerca dos que vos procuram enganar. Não são poucos os que nos procuram enganar, tentando sempre seduzir com uso inteligente de palavras. Muitas vezes com palavras que nós queremos ouvir, que faz coceirinha no nosso ouvido. É como Romanos 16 fala, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Lembra que a palavra de Deus, ela sempre tem que nos corrigir, nos disciplinar, nos apontar o caminho certo, e não passar carinho na nossa cabeça, como muitos dos que nos enganam fazem hoje em dia, que atacam, chegam mais ao nosso ego do que realmente a nossa alma. Então buscam realmente nos enganar com astúcia. E uma forma muito comum de astúcia hoje em dia é uma pretensa piedade, piedade extraordinária. Quantas pessoas, especialmente no púlpito, não falam eu passei por isso, a minha experiência foi essa, eu tive esse testemunho, isso, eu. Tantas vezes falam eu. Os puritanos, na época, eles falavam, toda vez que você vai dar um exemplo de vida sua, pessoal, que você vai usar algo seu, vai falar o seu nome no púlpito, só se for extremamente necessário para a edificação da igreja. Fora isso, evite se colocar na pregação, porque não deve ser exaltado o que na pregação? O pregador. Hoje em dia, o que se tem nas pregações? Tantas histórias da vida da pessoa, do pregador, que se fala mais o nome do pregador do que o nome de Deus. Então, como é que a gente sabe que aquela pregação realmente está exaltando e glorificando o nosso Deus? Estando firme na palavra de Deus, para não cair nesses sedutores. Certo? Então, eles são extrema piedade, né? Nossa igreja, minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo, a minha igreja alimenta e sustenta e não sei o que, e faz tantas coisas. E não é por aí. Certo? O que deve ser pregado e proclamado na igreja? As suas obras aqui terrenas ou a palavra de Deus? E eles tentam, obviamente, os sedutores, difamar aqueles que realmente proclamam a obra do nosso Deus. Certo? Então, algo comum nos nossos dias, pessoas metendo pau naqueles que realmente proclamam a palavra, porque a verdade divide, certo? Nada divide mais do que a verdade do nosso Deus. Certo? Divide entre aqueles que ajuntam e aqueles que espalham. E um outro motivo, também que é muito importante para nós, o breve catecismo, ele foi feito para quê? As confissões, eles sintetizam de uma maneira muito boa a nossa fé. E os catecismos, eles foram criados com qual objetivo? Catequizar, não é? O que é catequizar? Ensinar. Então, os catecismos têm um propósito, foram feitos de uma forma para que a gente possa ensinar a fé. Então, qual que é o objetivo do conselho aqui para nós, para a nossa igreja? Que possamos, primeiramente, conhecer muito bem a nossa doutrina e depois ensinar a fé, discipular, evangelizar, proclamar a palavra de Deus, para que a gente tenha firmeza na doutrina e passe essa doutrina adiante. Tanto para os nossos filhos, como para as crianças da igreja no geral, para qualquer um que seja, neófitos, pessoas que chegaram como no mundo, pessoas que estamos evangelizando, proclamando e ensinando. Afinal, Cristo nos fala para fazer o quê? Nas últimas palavras do Evangelho segundo Mateus, ide por todo mundo fazer o quê? Discípulos, o que fala lá? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acaba por aí? Ensinando-nos a guardar o quê? Todas as palavras, né? Ensinando todas as coisas que vos dei ordenado. Não é pouca coisa. Então, todo aquele que simplesmente fala, estou fazendo discípulos, vai lá, fala, evangeliza e vai embora, não fez discípulo. Cristo pede para ensinar todas as coisas. Quanto tempo leva para ensinar todas as coisas que Cristo ordenou? Não é rápido. Então, discipular é muito mais do que simplesmente falar embora. Você tem que ensiná-lo para que ele guarde. O quê? Tudo. Não é o que te agrada ali, só o Novo Testamento, alguns livros, versículos. Não, é tudo. Então, a ideia aqui é que nós possamos nos aprofundar no breve catecismo para o quê? Ensinar. Ensinar, evangelizar, discipular,
levar a palavra de Deus. Certo? Nós escolhemos o breve catecismo porque ele é breve. Então são 107 perguntas ali que a gente vai passar, ela tem respostas curtas, é fácil da gente memorizar, pegar aquilo lá, guardar no nosso coração para estarmos prontos para quando alguém pedir a razão da nossa fé. Certo? Então esse é o objetivo principal que a gente escolheu o breve agora. Porque ele abrange o quê? Sintetiza, ele abrange todas as principais doutrinas de Deus. Certo? Então a gente vai estudar aqui sobre todos os temas principais que vocês serão abordados e perguntados nessa vida. Certo? Então vocês estarão, se Deus quiser, preparados para qualquer pergunta que lhe fizerem. Certo? Mais alguma coisa sobre o porquê ou não? Então, beleza. A ideia hoje é a gente pegar a primeira pergunta. Então, abram seus símbolos de fé no catecismo breve, na primeira pergunta. Então, quem não tem, obviamente, a gente vai disponibilizar para vocês. Acho que a maioria aqui talvez já leu ou tem alguma coisa. A gente tem eles abertos, obviamente, gratuitos, online. A gente vai mandar para vocês o PDF do breve catecismo para que vocês possam estudar as perguntas antes, ler, para que a gente possa discutir aqui de uma forma bem clara. Algumas Bíblias, Bíblia de Genebra, dependendo da edição, tem a versão lá no final. E essa primeira pergunta a gente nem precisa, na verdade, porque todos nós sabemos de cor, não é? Qual que é a primeira pergunta? Qual o fim principal do homem? Qual que é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Certo? Então, primeira coisa, né? Observem como que começa o catecismo. Ele começa o quê? Falando das promessas de Deus? Não. Ele começa falando sobre a salvação do homem? Não. Ele começa falando sobre o principal dever do homem. Certo? Então ele começa sobre o nosso principal dever, que é o quê? Glorificar a Deus em todas as coisas. O que Jesus fala em Mateus 6:33? Buscai a Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o catecismo começa dessa forma. Qual que é o fim principal do homem? E não sendo aqui exagerado, mas o que significa a palavra fim? Acabou, a última coisa que tem. Então, fim de propósito, certo? Qual que é o propósito do homem? Uma das questões últimas que se pergunta em filosofia, qual que é o propósito? Por que nós existimos? Por que existe alguma coisa em vez de nada? E por que o homem existe? A Bíblia ensina. Por que nós fomos criados? Existe um propósito, não é do acaso. Existe um propósito aqui, uma finalidade. E aqui é o principal, porque nós podemos ter outros propósitos, que obviamente envolvem tudo glorificar a Deus, mas podemos ter propósitos que podemos pensar mais diretos, como cuidar da família, estudar, trabalhar, né? Essas coisas que nós fazemos dia após dia. Mas o principal, o fim supremo, como no Catecismo Maior coloca ainda como supremo, é glorificar a Deus. E as visões modernas do propósito do ser humano são quais? O que hoje em dia a gente ouve sobre qual que é o propósito do ser humano? O fim principal é o quê? Buscar a felicidade. Esse é o primeiro. Filmes sobre isso, né? Em busca da felicidade, assim vai. O principal propósito hoje em dia é buscar a felicidade. Ou uma forma mais bonita que se colocam aí é buscar o melhor para a maioria. Né? Se esse é o melhor para a maioria, que seja. Volta nos braços do povo, se esse é melhor para a nação. É em busca da maioria. Qual que é o problema dessas visões? Falta de Deus. Quem que é o centro nessas visões? É o homem. Então, qual que é o fim principal do homem? É o próprio homem. Está em si mesmo. Isso é verdade? Não encontramos em lugar nenhum na Bíblia nenhuma base para isso, muito pelo contrário. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Veio tudo de Deus, por meio de Deus e para Deus são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Ou 1 Coríntios 10:31, também muito famoso. Porquanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer. Fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Certo? Então o fim principal do homem não está no homem em si, mas em Deus. E a gente tem uma ideia muito interessante e muito comum no nosso dia, uma filosofia aí, que abrange praticamente qualquer lugar
que a gente vai no mundo, que é o evolucionismo, certo? Então, o que o evolucionismo diz? E aqui é um comentário sobre o Catecismo Maior, na verdade, do Gerhard Voss. É que ele pergunta assim, seria possível um evolucionista coerente concordar com a resposta do Catecismo à pergunta 1? É possível um evolucionista concordar com essa resposta, que o fim principal do homem está em Deus e não no homem? Ele diz o seguinte, não, obviamente, um evolucionista coerente não concordaria que o fim supremo e principal do homem seja glorificar e gozar a Deus, porque ele precisa defender que a raça humana evoluiu de um ancestral primitivo mediante um processo do acaso, que é um ponto muito importante que os evolucionistas vêm sempre colocando, que é a obra do acaso, é aleatório, não foi coordenado e dirigido por nada. E eles, para defender isso, obviamente, não podem colocar um objetivo para a raça humana. É por isso que eles têm de sustentar que a raça humana não pode existir com nenhum outro propósito fora dela mesma. Certo? Então, o que o mundo sempre tem pregado, ensinado, é que o homem é para o homem em si. Pitágoras, né? A medida do homem, homomessura, né? O homem é a medida. Certo? Isso é errado. Ele fala ainda que existem os evolucionistas teístas. E ele fala o seguinte, né, que acreditam que a evolução foi o método de criação de Deus, mas não são coerentes. Porque a criação diz respeito à origem das coisas, ao passo que a evolução começa assumindo que as coisas já existem. Existem aqueles que creem que as coisas surgiram do nada, que é pior ainda, né, faz o menor sentido. Mas os evolucionistas teístas, né, então tem a ideia de que as coisas já existem. Assumindo que elas já existem, procura mostrar o desenvolvimento delas em outras formas. Então, um evolucionista coerente não pode crer numa criação do puro poder de Deus, e por isso não pode crer que a raça humana exista não para si mesma, mas para Deus. Certo? Então, todo esse pensamento evolucionista não tem como juntar sincretismo aqui com a palavra de Deus. É impossível, porque já quebra já no primeiro ponto, que é o propósito do ser humano. E já colide de cara, é incoerente. Isaías 43:7 fala, a todos que são chamados pelo meu nome, aqui é falando sobre os filhos de Deus, mas no geral isso também se aplica, né? Não resta que se aplica a todos, né? Mas, quer dizer, também, né? E os que creem para a minha glória, e que formei e fiz. Então, isso aqui, sem dúvida, pode aplicar para todos, né? Então, Deus fala que criou o homem para a glória dele, que ele formou o homem e fez o homem. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então as coisas não são pré-existentes, não são eternas. Deus é eterno. E a criação, então, tudo que existe foi criado por Deus, pelo seu poder. Ele é o autor de tudo que existe. Todas as coisas foram chamadas à existência pelo nosso Deus. Portanto, o propósito não está nas coisas criadas, mas no Criador. Certo? Então, toda filosofia que tem aí, que coloca o propósito do ser humano, no próprio ser humano, ou em coisas criadas, são falsas, são mentiras, são pecado. Certo? Muito bem, então qual que é a resposta? A resposta é dividida em duas partes. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Certo? Duas partes. A primeira pergunta é, faz diferença essa ordem? Glorificar tem que vir primeiro? É possível ser diferente? Podemos nos alegrar em Deus sem glorificá-lo primeiro? Não, sim? Acho que não. Firmeza no não aí. Então, quem pensa que pode se alegrar em Deus sem glorificar, corre o risco de supor que Deus existe para o homem, e não o homem para Deus. Não invertemos as coisas. Aqui não é como o sábado que foi criado para o homem. O homem foi criado para Deus, e não Deus para o homem. Como nós colocamos aí, Deus como Papai Noel, não é? Que tem que dar todas as coisas para o ser humano, não. O homem foi criado para a glória de Deus, e não o contrário. Portanto, primeiro nós glorificamos, damos glória a Deus, só depois podemos nos alegrar nele. Não podemos inverter as coisas. Então, se alegrar em Deus está estritamente subordinado, sujeito a glorificar a Deus. Quem não glorificar a Deus, não obterá alegria verdadeira, jamais. Muito pelo contrário, no fim dos tempos vai obter o quê? Choro e ranger de dentes. Alegria nenhuma terá. Agostinho coloca em suas confissões, a frase mais famosa dele é qual? Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, até repousar
Nosso coração não consegue repousar não consegue descansar, repousar até estar em Deus. Porque nós fomos criados por Deus. Está lá no livro Confissões, que tem ali, quem não lê, é um livro bem legal também. Fomos criados para Ele, por isso é impossível obter alegria fora dele. E devemos, então, primeiro glorificar a Ele. E aqui, tem um pastor americano também comentando para o Catecismo, que ele coloca sobre essa questão, Leonard Van Horn. Ele coloca o seguinte: é fato lamentável que o cristão comum, que promete ser leal aos padrões de Westminster, quem prometeu ser leal aos padrões de Westminster? Todos nós aqui, não é? A nossa igreja tem quais símbolos de fé? Quando nós nos tornamos membros, nós falamos o quê? Que nós estamos com essa doutrina. Principalmente os oficiais, né? Os oficiais juram que estão, enquanto ela for fiel às escrituras, etc., né? Nós prometemos ser leais aos padrões de Westminster. Então é um cristão que muitas vezes não vive esses padrões nas ocupações diárias da vida. Ele fala que é bom crer, é bom ter um credo no qual crer, mas muito mal pode resultar de se crer num credo e não vivê-lo no dia a dia. De uma existência desse tipo, chegamos a um nível baixo de vida espiritual. Ele coloca então que é lamentável que, embora tenhamos herdado os princípios dos nossos pais, pregamos o mesmo evangelho que pregavam os nossos pais, né, o moto lá da UMP, no fato de que o credo deles ainda é o nosso credo, tantas vezes falhamos em não herdar o desejo de praticar o modo de vida que os nossos pais tiveram, que morreram pelo evangelho, né, que realmente se entregaram para Deus. Então, nosso dever é glorificar a Deus. Será esse o nosso propósito principal, de fato, no nosso dia a dia? Então, ele fala que precisamos observar as palavras do J.C. Ryle, né, J.C. Ryle, que tem um livro muito famoso também, né, sobre santidade. Ele fala o seguinte: onde será que está a negação do eu? O remir o tempo, a ausência de luxo e gratificação própria, o afastamento inconfundível das coisas do mundo, a aparência de estar sempre ocupado com os negócios do mestre, a coerência de visão, o alto dom de conversação, a paciência, a humildade que distinguia tantos os nossos antecessores. Como é que nós vivemos hoje em comparação com os nossos antecessores? Buscamos só o eu, não glorificamos a Deus, não estamos ocupados a serviço do mestre, mas ocupados a o quê? A encher a nossa barriga. Estamos realmente glorificando a Deus? Cumprindo o nosso propósito como ser humano? Muitas vezes não, né? Então precisamos sempre pensar nisso. Então o ponto agora é: qual que é o sentido de glorificar? O que significa glorificar? O que é glorificar a Deus? Pergunta? Engrandecê-lo, glorificá-lo. Então glória a gente já viu que é o quê? Significa literalmente peso, a palavra lá no hebraico. Então Deus tem um peso. Nós devemos reconhecer e atribuir esse peso que está acima de qualquer outra coisa a Deus. Então dar glórias a Deus como Calvino coloca, antes de mais nada, a gente vai ver depois outras formas, mas Calvino coloca que dar glória a Deus é quando sabemos o que Ele é, qual o peso que Ele tem, e vivemos de acordo com esse peso que Ele tem. Agostinho, de novo, ele fala: Senhor, devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Por quê? Se não conhecemos, incorremos no risco de adorar a outrem. Certo? Então, glorificar a Deus, antes de mais nada, envolve conhecimento. É possível adorar a um Deus estranho, desconhecido? Não é possível adorar a um Deus desconhecido. Precisamos conhecê-lo. Certo? Isaías 42:8 fala: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, e a minha honra a imagem de escultura. Certo? Imagem de escultura naquela época fazia muito sentido, hoje em dia talvez não muito, mas a ídolos, como nós já falamos, como o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Deus não divide a sua glória e a sua honra com ídolos. Certo? Então precisamos saber exatamente quem é Deus para adorar exatamente a Deus e não a outras coisas que chamamos de Deus. Certo? Então conhecimento é importante. Como que conhecemos a Deus? Deus se revela através do quê? Da palavra. A revelação especial. A revelação geral é geral. É geral em que sentido? Geral que ela não é específica e geral que foi para toda a humanidade. Mas ela não deixa claro quem é Deus, o seu Filho e o Evangelho. Nós só temos isso através das Escrituras do nosso Deus. Então precisamos que as próximas perguntas do catecismo, a gente vai se aprofundar nisso depois. Então precisamos conhecer. E aqui tem um cara que ele fala o seguinte, Hélio Clemente: todo conhecimento de Deus, através de sensações, experiências pessoais, exemplos de vida, são ilusórios e nada significam. Somente através da leitura ou exposição fiel da palavra, alguém pode conhecer a Deus e os preceitos revelados para servi-lo e adorá-lo.
Então, a última parte eu concordo sem dúvida nenhuma. A primeira, talvez ele estava, talvez no contexto, lutando bem firme contra experiências pessoais e tudo. Eu não colocaria que nada significam, mas se elas batem com as escrituras, obviamente ajudou a pessoa. Mas elas sempre são colocadas debaixo. Experiências de vida sempre são colocadas sujeitas à escritura. Então, o que ele quer falar principalmente aqui é que para servir e adorar a Deus, conhecer os preceitos é somente através da Escritura e a exposição fiel da palavra de Deus. Certo? E ele fala que as religiões modernas têm se transformado em religiões meramente emocionais, onde o conhecimento foi embora. Somente a emoção que importa. Então a gente diminui a luz, aumenta a música, coloca todo aquele fundo, coisas bonitas atrás, para dar aquela sensação mais envolvente e faz com que o que é falado não importe. E mais a experiência importe mais do que o conteúdo. Eu vi uma vez que esse era a síndrome do fantasma da ópera, da música da noite. Então, é terrível o que está acontecendo nos nossos dias. Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos de vida. E na tua presença há, então, plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Então, primeiro, conhecer a Deus, andando nos caminhos de vida, para estarmos na tua presença com delícias perpetuamente. Certo? Primeiro, conhecimento. Nunca jogar fora o conhecimento em troca de experiências. A palavra de Deus sempre nos levará a uma experiência que será muito melhor do que qualquer coisa que você chame de elevação espiritual aqui na Terra. Muito bem, então, glorificar a Deus. Vamos focar primeiro agora em glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus diz respeito a qual pessoa da Trindade? Glorificar a Deus Pai, ou glorificar a Deus Filho, ou glorificar a Deus Espírito Santo? Aos três, não é? Devemos adorar ao Espírito Santo? Sim. Espírito Santo é Deus? Sim. O que Pedro fala para Ananias e Safira? Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram a Deus. Certo? As três pessoas são Deus. Um só Deus. Em três pessoas e devemos glorificar os três. Certo? Os três. O Pai, que nos criou, nos deu vida. O Filho, que entregou a sua vida por nós. E o Espírito Santo, que nos dá a nova vida, que nos regenera, que nos leva à santificação. Nós devemos adorar aos deuses. Então, o que é a glória de Deus? Então, Thomas Watson, que ele fala que é melhor pensar o que se entende por glória de Deus. E a gente pode pegar aqui duas maneiras. Uma é a glória que Deus tem em si mesmo. E a outra é a glória que é tribudada, atribuída a Deus. Então, primeiro a gente tem uma glória intrínseca a Deus, que é a sua majestade, a sua divindade. Algo que pertence a Deus, inerente a Ele, que não pode ser diminuído, retirado de forma nenhuma, independente do que as criaturas façam. Certo? Não pode também ser acrescentado. Certo? Deus é o quê? Perfeito. Infinito. Aí muitas vezes fala que glória, né? Santidade seria talvez um resumo dos atributos de Deus e glória seria a manifestação da santidade de Deus. Como se manifesta os atributos em glória. Certo? Então, glória de Deus é algo que pertence a Ele. Está associado à sua divindade de forma que não tem como tirar, separar. Certo? Então, essa glória, como coloca em Atos 7:2, né? É o Deus da glória. Né? Como a luz é para o sol, a glória de Deus em relação à sua divindade, certo? E a outra seria então a glória que é tributada a Deus, que é o que se trata aqui. Nós devemos o quê? Glorificá-lo. Como é que nós vamos glorificá-lo? Nós não vamos acrescentar nada à glória de Deus, mas nós vamos o quê? Reconhecer de fato a Deus. As Escrituras falam, tribudai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quem é Deus? Ao seu peso, à sua glória de fato. Nós devemos tributar a glória que é devida a Ele, que é infinita, perfeita. Nós devemos tributá-la. Fala 1 Coríntios, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos, devemos tributar glória ao nosso Deus. Certo? Então nós não aumentamos a glória, mas nós devemos, sem dúvida nenhuma, exaltar o nome de Deus no mundo. No que nós falamos, no nosso corpo, no que nós sofremos, no que nós somos perseguidos. Nós devemos exaltar ao nome de Deus, até que Cristo seja engrandecido no meu corpo, como Paulo fala lá em Filipenses, sobre toda aquela questão, ser morto ou não. Né? Então, Cristo sendo engrandecido no nosso corpo, não importando a nossa situação. Certo? Então, o que é glorificar a Deus?
Thomas Watson ele divide em 4 atitudes. A primeira é apreciação. A segunda, adoração. A terceira, afeição. E a quarta, sujeição. Certo? Então, a primeira é o quê? Apreciação. Por que nós devemos apreciar a Deus? Existe algo melhor neste mundo do que aquele que criou todas as coisas? Se nós apreciamos tantas coisas aqui, tantas coisas de arte, de natureza, como é que não vamos apreciar o autor disso? Quão belo é Deus em comparação a todas essas coisas que Ele criou e que agora estão todas sujeitas ao pecado? Imagina! Então, nós devemos colocar Deus no lugar mais alto de nossos pensamentos e dele uma venerável estima. Como o salmista fala, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente, és o Altíssimo. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Não há outra coisa acima do nosso Deus, nem ao lado do nosso Deus, digna de maior apreciação do que o próprio Deus que nos criou. Então, em Deus estão reunidos todos os bens que transmitem admiração e felicidade. Como não apreciá-lo? Onde está a sua cabeça? Onde está o seu coração? Quão distorcido foi a sua mente para não apreciar ao Criador? Certo? Então, primeiro ponto, como glorificamos? Apreciando, né? Admirando não somente as coisas que ele fez, mas o poder dele, a pessoa dele, o que ele realmente fez na vida do seu Filho, Jesus Cristo. Devemos apreciá-lo, ter sempre no lugar mais alto da nossa mente. Não as preocupações diárias, não as nossas conquistas deste mundo, mas ao Deus, Criador, que nos deu força para conquistar tudo que nós obtivemos aqui. Outro ponto, então, é a adoração. Glorificar a Deus em adoração. E nesse ponto, Deus é muito zeloso, certo? Podemos adorá-lo de qualquer forma? Esses dias, minha cunhada estava falando sobre uma pessoa lá que fala de uma criança que estava correndo e fazendo um monte de coisa no culto, indo lá para frente, tropeçando nos fios lá quando a equipe de música estava cantando. E ela falava que não podemos restringir a adoração do menino. Isso faz sentido? Não. Alguém restringe a adoração? Nossa, o próprio Deus. Podemos adorá-lo de qualquer forma? Pergunta para os filhos de Arão, que levaram fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram mortos. E foi registrado para o nosso ensino. Ou como Thomas Watson fala, Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído com ordens bem específicas. E se ele se preocupou tanto assim com o lugar de adoração, imagina em relação à adoração em si mesmo. Tem um jeito certo de agradar a Deus, e Deus revelou esse jeito certo. Não podemos adorá-lo de qualquer maneira. Devemos fazer sempre da maneira que agrada a Deus. Certo? No Novo Testamento também temos exemplos de mortos, pessoas que morriam por causa da Santa Ceia. Ananias e Safira mentindo lá, Deus se importa bastante com a sinceridade e a forma correta de adorá-lo. Certo? Então esse é um ponto que nós devemos glorificá-lo da forma que ele deixou claro que realmente dá glória a ele. Então nós não adoramos a ele, não glorificamos quando adoramos a ele de qualquer forma, não restringindo nossos desejos carnais, nós não estamos glorificando. Certo? Outro ponto então é afeição. Então, glorificamos a Deus quando realmente nós o amamos. Aqui que está escrito lá na Shema, no Ouve Israel. O que fala? Fala para a gente fazer o que com Deus? Amar a Deus como? Acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Fazemos isso? Então, como é que nós realmente podemos glorificar a Deus? Amando Ele dessa forma, com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que você coloca a serviço, todo o conhecimento que você adquire está para serviço do nosso Deus. E quando a gente ama realmente a Deus, o glorifica dessa forma, nós fazemos isso de forma tranquila. Cântico fala, em Cantares, fala que eu te daria, a esposa falando para o marido, eu te daria beber vinho aromático e moço das minhas romances. Aí o Thomas Watson fala que se a esposa tinha um vinho, o melhor dos vinhos, quem deveria apreciar esse vinho? O seu marido. Ela não deveria dar desse vinho para qualquer um, mas o seu marido deveria usufruir do melhor que ela tem. Da mesma forma, Cristo, Deus, tem que usufruir do melhor do nosso amor. O melhor do nosso amor, sem dúvida nenhuma. A melhor parte é para Deus.
O melhor das nossas afeições é para Deus, certo? E outro ponto, então, é sujeição, né? Então, devemos nos sujeitar a Deus? Glorificamos nisso? Claro que sim. Então, a sujeição acontece como? Quando dedicamos a Deus, nos apresentamos prontos para o seu serviço. É a forma que os anjos glorificam a Deus, que estão prontos, ministros de Deus, prontos para cumprir as ordens que recebem. Nós também devemos estar prontos para servir a Deus em toda e qualquer situação. Como que nós ficamos prontos? Estudando no catecismo, por exemplo, é uma forma, né? Então precisamos sempre estar prontos, nos dedicando a isso. Então, quando a nossa mente estuda para servi-lo, nossa língua clama por seu serviço e nossas mãos assistem a seus filhos. Assim nós estamos glorificando a Deus, estando sempre sujeitos à sua palavra e prontos para servir. Certo? Até aí, tudo bem? Então, outro ponto, por que nós devemos glorificar a Deus? Porque Ele é Deus? Então, porque Deus é primeiro o quê? O doador da nossa vida. Muitas vezes, quando a nossa vida, nós vemos aí histórias reais e especialmente filmes, quando alguém é salvo por outra pessoa, essa pessoa que foi salva faz o quê? Dedica a sua vida inteira àquela pessoa. Né? O Conde de Monte Cristo lá, que tem o serviçal lá. Pessoas que são salvas por alguém, que a sua vida estava em perigo, foram salvas, elas são tão gratas à pessoa que salvou, que ela dedica a sua vida a ajudar aquela pessoa. Agora imagina a Deus que te deu a vida, que é o doador da vida. Quão grato você deveria ser em relação a Deus que te deu a vida. Sua existência é por causa de Deus. Mais um aí, né? A gente vai chegar na parte que a criação também glorifica a Deus. Então, nós temos os passarinhos também glorificando a Deus. Muito bem. Então, outro ponto de por que nós devemos glorificar a Deus é porque todas as coisas foram criadas com propósito. Como fala em Provérbios, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E qual o fim de todas as coisas foram criadas? Glorificar a Deus. Todas as coisas Deus fez para a sua glória. Certo? E uma pergunta interessante é: os ímpios glorificam a Deus? Os perversos glorificam a Deus? Aqueles que são lançados no inferno vão glorificar a Deus? Deus fala em Êxodo 14:17, em relação lá a Faraó, ele fala: serei glorificado em Faraó. Certo? No ímpio, Deus vai ser glorificado apesar deles. Como está em Romanos 9, um texto também muito conhecido, Romanos capítulo 9, 21 a 23, fala: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou, tendo em mão. Então, todos os seres humanos, não importa o que aconteça, a vida deles será para a glória de Deus. Deus será glorificado quando a sua justiça for manifesta e a sua santidade for vindicada na vida daqueles ímpios, como também a sua misericórdia ser manifesta na vida dos seus eleitos. Certo? Então Deus será glorificado, apesar dos ímpios também não quererem isso. Que a sua santidade será vindicada no dia final. Todos. Certo? Aos fiéis, porém, nós glorificamos a Deus como instrumentos vivos de louvor, de forma diferente dos ímpios, né? Então nós podemos proclamar a Deus, nós podemos glorificá-lo com todas as nossas ações, diferente dos ímpios. Afinal, Deus adotou os santos em sua família e o fez como sacerdócio real, a fim de quê? Proclamarem as virtudes daquele que os chamou. Certo? Então nós, diferente dos ímpios, glorificamos a Deus de uma forma muito mais especial, certo? É o nosso dever glorificar a Deus de uma maneira muito mais especial do que os ímpios. Não somente na justiça de Deus, mas reconhecendo a misericórdia com que Ele nos deu, que nos salvou, glorificando aqui em vida. Certo? Outro ponto, como a gente viu, todas as criaturas glorificam a Deus, né? Então, se todas as criaturas inferiores ou superiores aos homens glorificam a Deus, como é que nós vamos ficar imóveis, parados? Porque se for esse o caso, que pena que Deus criou os homens. Porque os céus proclamam
a glória de Deus. As criaturas proclamam a glória de Deus. Os animais do campo me glorificarão, como está em Isaías 43, 20. O homem vai ficar parado? Os anjos glorificam a Deus. Nós ficaremos parados? Não glorificaremos aquele que criou todas as coisas para a sua glória? A única criatura que não glorificará a Deus, de forma nenhuma. Precisamos glorificá-lo. Outro ponto é porque todas as nossas esperanças dependem de Deus. Tu és a minha esperança, porque dele vem a minha esperança. Salmos, a gente vê isso. Salmo 39, Salmo 62, a nossa esperança está em Deus, unicamente em Deus. Em vão, maldito aquele que confia no homem. Porque se a sua esperança está no homem, sinto muito, será em vão. Agora, se a sua esperança está em Deus, vida eterna com Ele. Então, nossa esperança está nele, somente nele. Por isso glorificamos. Outro ponto é de quantas maneiras podemos glorificá-lo? De várias, De várias. Então, nós glorificamos a Deus desejando somente a sua glória. Então, uma coisa é promover a glória de Deus, outra coisa é desejá-la ardentemente, desejar a glória de Deus. Deve ser o alvo principal de todas as atitudes. Assim foi com Cristo, quando Ele falou que eu não procuro a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Nós também não procuramos a nossa própria glória. Quantos pregadores e falsos mestres falam sobre todas as coisas boas que eles são, o que sua igreja faz? Estão procurando qual glória? A deles, e não a glória de Deus. Quantas vezes você vê essas pessoas que deram não sei quantas coisas aí falando que é pela graça de Deus que eles conseguiram? Se é que precisa falar, tocar trombeta quando dá esmola, isso já é um mau sinal, sem dúvida nenhuma. Então procuramos o quê? A glória do nosso Deus. Glorificamos a Deus também confessando nossos pecados. Então o ladrão na cruz, ele não glorificou a Deus na sua vida. Morreu lá, estava lá na cruz porque merecia. Mas lá naquele momento o ladrão que foi salvo, O que ele fez? Confessou, falou que nós realmente merecemos estar aqui. Mas este, não. Este é santo. Glorificamos a Deus também reconhecendo o nosso pecado e confessando a Ele os nossos pecados. Confessamos de fato os nossos pecados ou somente aqui naquele momento em que mais ou menos nós oramos aqui por alguns segundos? Confessamos realmente que somos pecadores e precisamos de Deus? Assim nós glorificamos, honramos a Ele. Glorificamos a Deus também crendo em sua salvação. Quantos duvidam? Quantos duvidam das promessas de Deus? A incredulidade, por acaso, glorifica a Deus? A incredulidade de forma nenhuma glorifica a Deus, afronta a Deus, fazendo dele um mentiroso. Aquele que não está crédito a Deus o faz mentiroso. 1 João 5,10. Então precisamos o quê? Crer realmente na salvação dele. Tripudar a glória a Deus certifica que Deus é verdadeiro. Então precisamos reconhecer que Deus é a verdade. Não há nele mentira nenhuma. Se Deus prometeu, por que você está duvidando? Isso é incredulidade. Não está glorificando a Deus. Então, firmeza na fé, nas promessas, em todas as palavras do nosso Deus. Porque foi Ele que disse, não foi homem. E Deus não é homem para mentir. Certo? Glorificamos a Deus também cuidando da sua glória. Então, como é que a gente cuida da sua glória? Quando a gente ouve Deus ser ultrajado, o que a gente faz? A gente tratou isso também na questão dos 10 mandamentos, Então, quando nós ouvimos Deus ser ultrajado, nós sofremos também? Ou não nos importamos? Quando alguém blasfema a Deus, nós estamos nem aí? Ou nós sentimos como se aquilo fosse uma ofensa profunda no nosso coração? Então, isso é cuidar da sua glória, é ter o cuidado do peso realmente que Deus tem. Ou nós muitas vezes falamos, usamos o nome de Deus em vão, Falando, meu Deus, antes aquele lá. Cuidando da sua glória dessa forma? Não. Glorificamos a Deus dessa forma? Não. Um outro ponto também é glorificamos a Deus quando nós frutificamos. Frutificamos em seu reino. Certo? Produzimos fruto de justiça. Ou fruto do Espírito também. Não simplesmente evangelizar e discipular e trazer mais pessoas, isso sem dúvida nenhuma também, mas renovando a nossa vida, nos revestindo de Cristo, frutificando aqui no seu reino, produzindo de fato fruto de justiça.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, João 15:8. Certo? Ou cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, Filipenses 1:11. Então precisamos frutificar, como está lá no Sermão do Monte, quando Cristo fala que precisamos brilhar, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. Certo? Então as nossas boas obras, tudo que nós somos aqui, os nossos frutos de justiça, é para que o mundo veja. Mas para que vendo, reconheça o quê? Que nós somos diferentes. Que essa glória não é por nossa causa, mas é para Deus. Porque nós vivemos e morremos para Deus. Certo? Então glorificamos a Ele dessa forma. Então glorificamos a Deus também nos contentando com nossas circunstâncias. Afinal, por que nós estamos nas circunstâncias em que estamos? Pela providência de Deus. Se não estamos contentes, que estamos falando? Deus, você fez errado. Por que, Deus? Por que, Deus, você fez isso comigo? Glorificamos a Ele duvidando da sua sabedoria em sua providência, do seu poder de fazer com que todas as coisas de fato cooperem para Deus. Estamos duvidando da capacidade de Deus de governar esse mundo. Não glorificamos a Deus dessa forma. Tristes com a nossa situação, mas contentes. Que não significa que não podemos buscar melhorar e etc., mas contentamento. Afinal, Paulo é um grande exemplo disso. O que aconteceu com Paulo? Foi apedrejado, não foi morto pela graça de Deus, foi dado como morto. Sofreu naufrágios, açoites e tudo mais. E o que ele falou? Filipenses, especialmente, a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em tudo, como ele fala. Eu sei passar fome, como ter fartura. Em todas as coisas, pois, somos... Como que é? Peraí. Tudo posso naquele que me fortalece. Certo? Então, contentamento. Diga. Estava preso. Eu acho que foi depois em Roma, né? Essa carta foi quando ele já estava em Roma, né? Então, já tinha passado até pelo naufrágio e tudo mais. Serpente. A condição dele não era nada boa. Acorrentado sempre com alguém do lado. E alegre. Alegrai-vos. Alegrar por quê? Porque o evangelho de Deus ainda estava sendo proclamado até os da casa de César. Porque Deus estava sendo glorificado na sua condição. Porque pela providência de Deus, o nome de Deus estava sendo exaltado. Então, motivos para se alegrar não faltam. Não faltam. Mesmo que esteja passando fome, não faltam motivos para se alegrar. Por isso, glorificamos a Deus quando estamos contentes. Glorificamos a Deus também desenvolvendo a nossa salvação. Afinal, na mesma carta aos Filipenses, fala que desenvolvei a vossa salvação, buscando o que então? Santidade, não a justificação que Deus dá, mas a nossa santificação. Precisamos buscar a santificação para assim glorificar a Deus. Então, e fala que aqui, né, o Thomas Watson fala que a glória de Deus e o nosso bem estão intimamente ligados. A glória de Deus e o nosso bem, não o nosso bem temporal, mas o nosso bem eterno, estão intimamente ligados. Que alegria, que consolo é ouvir isso. Então, glorificamos a Deus buscando realmente a nossa santificação, conhecendo a Deus, estudando, praticando, vivendo a palavra do nosso Deus. Glorificamos a Deus também vivendo somente para Ele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a nossa vida não é para nós mesmos, mas para Deus. Glorificamos vivendo toda a nossa vida para Deus, buscando os interesses daquele que me agenciou aqui na terra, certo? Então quem fala, né, o mamonita, Deus mamão, né, vive para o seu dinheiro, o epicurista vive para a sua barriga. O propósito de vida de um pecador é satisfazer o desejo da carne. Nós, porém, glorificamos a Deus quando vivemos para Ele. Vivemos para Deus quando tudo que nós fazemos propaga o seu evangelho, o interesse daquele que nos criou. Glorificamos a Deus também, Ele coloca andando em alegria. Quando o mundo vê um cristão que tem algo em seu interior que pode fazê-lo alegre nos piores momentos, que pode capacitá-lo à semelhança de um rouxinol que canta mesmo com espinho no seu peito. Alguém já viu um rouxinol com espinho no seu peito? Tem um conto aí, uma história do Oscar Wilde, aquele que escreveu o Retrato de Dorian Gray, que fala de um rouxinol lá que vai para a rosa nascer. Acho que esse cara lia bastante coisas interessantes. Que é uma história bem triste, na verdade. Mas fala que em todas as situações, mesmo nessa história que o rouxinol estava para morrer,
Glorificar a Deus. Alegre. Alegre. O Rochinol estava cantando, na verdade, sobre amor. Glorificamos a Deus também defendendo as suas verdades. Muito da glória de Deus está o quê? Na sua verdade. Como é que a gente vai glorificar a Deus se a gente não se importa com a verdade? Afinal, quando somos defensores da verdade, nós glorificamos a Deus. Como Judas, o apóstolo Judas fala, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, muito da glória de Deus está na sua verdade, que é extremamente atacada nos nossos dias, sempre foi, na verdade. Então, quando nós defendemos a verdade de Deus, nós o glorificamos. Só Jesus Cristo é a verdade, Deus é a verdade. Nós precisamos defendê-la para glorificar a Deus e não deixarmos a mentira correr solta. Glorificamos a Deus também louvando seu nome, cantando a doxologia, a palavra de adoração, louvor é uma obra que exalta a Deus. O que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. Glorificamos a Deus também zelando pelo seu nome. Finéias, ele foi chamado lá por aquele que tinha um zelo de Deus. Como é que ele teve esse zelo por Deus? Em Números fala, Finéias desviou a minha ira, Deus falando, pois estava animado com o meu zelo. Que zelo foi esse? O que as pessoas estavam fazendo lá naquela época? Os príncipes de Israel estavam casando lá com as mulheres que eles não deveriam casar, por obra lá daquele Balaão. Deus então mandou praga sobre todos, e eles não quiseram mandar embora as suas mulheres, que eles não deveriam estar casados. O que Finéias fez? Ele pegou uma lança e atravessou um príncipe de Israel e a mulher dele com aquela lança. Dessa forma, Finéias parou a ira de Deus, mostrando o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Qual o zelo que nós temos pelas coisas de Deus? Nos importamos de como o culto é feito, de como nós vivemos, de como os irmãos estão? Qual que é o nosso zelo em relação à palavra de Deus? Finéias tinha um zelo tremendo, ao ponto que ele não se aguentou e traspassou aquele príncipe infiel que estava zombando de Deus, que depois de tudo aquilo ele ainda falou, não quero ouvir a Deus. Foi traspassado. Certo? Então precisamos zelar pelo nome de Deus. Glorificamos a Deus também buscando sua glória na nossa vida civil e natural. Em todas as coisas, como o versículo bem conhecido, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos, por exemplo, da comida, não combustível para a malícia, mas o quê? Um combustível para a glória de Deus, nós estamos, de fato, glorificando a Ele na nossa vida natural, na nossa vida civil, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, para a glória do nosso Deus. Tudo que nós consumimos e usamos, para que isso possa redundar em glória a Deus. Certo? Glorificamos a Deus também trabalhando para trazer outros para Ele. Aí ele fala que devemos ser como diamantes, pelo lustre da graça, e magneto, como ímãs, pela virtude atraente em conduzir outros para Cristo. Precisamos conduzir outros para Cristo, para que mais pessoas possam, então, realmente glorificar a Deus em vida. Glorificamos a Deus também sofrendo por Ele, selando o Evangelho com o nosso sangue. Quantas pessoas foram mártires por aí? Não poucas. Glorificaram a Deus através do seu próprio sangue. Glorificamos a Deus rendendo glória em tudo o que fazemos. Herodes fez um discurso lá, a pessoa falou, é Deus que está falando, o que ele fez? Tomou aquela glória para si mesmo. O que aconteceu com ele? No mesmo instante, ele foi ferido por um anjo e foi morto. Porque ele não deu glórias a Deus. Tudo que nós fazemos e conseguimos é por quê? Porque nós somos espertos, fortes, inteligentes, sábios, somos demais? Não, porque Deus nos deu. Sem Deus nada podemos fazer, como Cristo fala, nada podemos fazer. Então toda a glória do que nós fazemos aqui é para Deus, somente Deus. E claro, colocamos a Deus uma vida santificada. Vós, porém, sois nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós não devemos ter uma vida tropeçando por aí, para que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Nós precisamos ter uma vida santa, para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os gentios. Afinal, nós carregamos o nome de Deus, o nome da família, como está lá em Efésios, certo? Que ele fala, que embora a obra principal da religião esteja localizada no coração, mesmo assim nossa luz deve brilhar de tal maneira que outros possam contemplá-la. A segurança de um prédio está na sua fundação, mas a sua glória está na fachada. Precisamos mostrar que realmente somos filhos de Deus, não simplesmente esconder aquilo lá como se isso fosse possível. Certo? Então, até aí, tudo bem? Várias formas de glorificar a Deus. E ele acaba, então, com o deleite. Então, partezinha final aí para o deleite, que nosso tempo está acabando. Então, quando glorificamos a Deus, ele glorifica a nossa alma.
nós podemos finalmente chegar no abençoado deleite de Deus. Um deleite que está acima de qualquer deleite que vocês possam ter aqui na terra. Aqueles que preferem o deleite do pecado aqui temporal, não sabem de nada. O deleite que Deus pode dar é infinitamente superior. Salmo 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Não tem deleite melhor do que o nosso próprio Deus. Certo? A gente deleita dele tanto nesta vida, usufruindo desse doce deleite de Deus, quando, por exemplo, sentimos seu Espírito cooperando nas ordenanças e destilando graça sobre nosso coração, quando, por meio da palavra, o Espírito vitaliza e aumenta as nossas afeições. Porventura não nos ardia o coração, aqueles que estavam na caminho de Emaús, quando Cristo estava revelando todas as coisas para ele, nosso coração não ardia. Nosso deleite todo nesta vida, quando o Espírito transforma o coração, deixando uma marca de santidade sobre ele, somos transformados de glória em glória. Certo? Quando o Espírito revive o coração com consolo, vem com a sua unção e com o seu selo e derrama o amor de Deus em abundância no coração. Na hora nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o deleite já nessa vida e também o deleite futuro, quando nós seremos finalmente colocados num estado de alegria perfeita, onde nada nos abalará, onde, como diz lá em Apocalipse, toda lágrima será enxugada, jamais aparecerá outra lágrima em nós, jamais. Nosso deleite será para a vida eterna, quando nós glorificamos nessa vida temporal, passageira, tão rápida, breve como como está lá no Salmo 90, como uma névoa lá, como uma neblina, nós entraremos no deleite de Deus eterno, para todo sempre, alegrias sem fim. Certo? Como fala, né? Em Deus está toda a plenitude, não faltará absolutamente nada. Então, tudo bem? Então, essa foi a primeira pergunta, introdução, depois a gente vai fazer algumas perguntas mais juntas assim. E alguma questão até aí? Algo a ser acrescentado ou questionado? Não? Presbítero Marcelo, pode orar para a gente, por favor, para encerrar? Você pode já pedir só como podemos glorificar? Você apreciando, adorando, você vai acreditar? Apreciação, adoração. Desculpa, se eu quiser depois, não. Quero foi legal a didática. Eu acho que são 5 pontos. 4. Afeição, apreciação, adoração, afeição e sujeição.